Muito bem. Nós estamos felizes porque estamos na presença do Espírito Santo de Deus. Estamos felizes pelo tempo que a gente teve ontem no nosso piquenique. E estamos felizes porque outros irmãos também, muito longe daqui, estarão não só assistindo o louvor, mas também vendo essa mensagem. E nós mandamos, em nome da Igreja Batista Portuguesa Americana em Fall River, nós mandamos uma saudação para a Igreja de Moçambique, para a Igreja de Angola, para a Igreja de Cabo Verde, para a Igreja dos Açores, para a Igreja do Brasil e para toda parte dos que nos ouvem, em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje, como sempre, é uma pergunta. Por que Jó sofreu? Por que Jó sofreu? E mais adiante eu vou ler o capítulo 22 de Jó, é uma parte extensa, vai do versículo 1 ao 30. Eu vou ler da versão portuguesa, não vou ler da versão do Ferreira de Almeida, mas vou ler daquela versão portuguesa. Muito bem. Então essa pergunta, muitas pessoas ainda se fazem hoje, o porquê do sofrimento, né? Quantas e quantas pessoas querem investigar, querem descobrir o porquê do sofrimento. Então hoje nós vamos falar sobre a vida de Jó e a experiência que ele teve como um homem que, mesmo enfrentando o sofrimento moral e cívico, porque um leproso naquela época, ele era rejeitado, era separado das pessoas, então aquele sofrimento moral pesava sobre a alma dele, o sofrimento físico, e um homem que, ainda passando por tudo aquilo, ele nunca renegou a Deus. Ele enfrentou tudo aquilo, ele perdeu os filhos, né, que ele tanto amava, e o que aconteceu é que ele nunca renegou a Deus. Mas vamos buscar um pouquinho atrás o contexto daquilo que aconteceu, buscar o contexto no capítulo 1 do livro de Jó, onde está escrito, número 1, que ele era um homem íntegro, ele era um homem reto e um homem temente a Deus. E depois disso tudo, depois do sofrimento, depois de tudo isso, a mulher ainda disse assim para ele, a mulher dele: ainda retens a tua integridade? Imagina, uma pessoa sofrendo aquilo tudo e no final a própria mulher dele, ainda que não o tenha abandonado, e num estudo bíblico, possivelmente já no estudo bíblico de quarta-feira, quando nós estamos explorando a carta aos Romanos, possivelmente eu vou explicar com detalhes a interpretação mais profunda daquilo que ela falou. Se a gente for no original da língua hebraica, para ver o que ela disse, ela assim disse: ainda retens a tua integridade, mas ali onde diz que ela recomendou a ele maldizer a Deus, se a gente busca o contexto e o original hebraico, a gente vai ver que o sentido é muito mais profundo. Ela, na verdade, não estava recomendando que ele maldissesse a Deus. Mas quando ela falou para ele: ainda retens a tua integridade, Jó a repreendeu. E aí entra o contexto para a gente ver como as coisas acontecem. Se a gente analisa esse contexto, a gente vai ver que a razão por que ele repreendeu a sua esposa quando o desafiou, né, foi pelo fato de ela ter feito uma proposta derrotista. A conversa dela com ele, em lugar de ser para apoiá-lo, foi para colocá-lo mais para baixo ainda. E foi, né, quando a gente lê o original, a gente vê que é como ela tivesse dito ao seu marido assim: desista, não há mais nada o que fazer. Louve a Deus por tudo que já tivemos de bom no passado e aceite que estamos derrotados. Imagina, que conversa para um que já está numa situação daquela, que conversa errada, né? E isso a gente vê acontecer com muitas pessoas.
em lugar de falar coisas que levantem aquele que está sofrendo, falam coisas para a pessoa ainda se achar realmente um derrotado. Jó, ao ouvir, ele sabia que o Redentor dele, sabia que o Senhor Deus era poderoso o suficiente para reverter toda aquela situação degradante. Ele chegou às cinzas. As pessoas que passavam olhavam para ele e ele era como nada, ele era como cinza ali no meio daquele sofrimento. Mas ele sabia que o Redentor dele era poderoso suficientemente para mudar tudo aquilo, né? Para agravar a situação daquele homem, né, os seus 3 amigos vieram a ele para tentar ajudá-lo, entre aspas, buscando descobrir qual era a causa daquela desgraça. Imagina os amigos chegando para ainda querer futucar, para descobrir qual era a causa de tal desgraça. Mas, na verdade, a palavra que eles trouxeram a Jó nada o ajudou, ao contrário. Eles tentaram achar uma explicação. Esse é um nome feio para esse contexto aqui. Eles tentaram achar uma explicação para o seu sofrimento em algum pecado oculto que ele estaria praticando, ou que tivesse praticado, e que por isso estivesse recebendo a punição de Deus. Imagina que visão limitada, porque o Deus que a gente conhece não é o Deus que veio ou que vem para nos punir, né? Então, uma situação desagradável, eles ainda tomarem tempo com ele para tentar encontrar explicação. Quantas vezes a gente perde tempo na nossa vida tentando encontrar explicação para as coisas que acontecem? Então, o resultado é que só o levaram a se sentir pior, ou culpando, ou tentando culpar a Deus pela desgraça. Isso é outra coisa que acontece também. Quantas vezes pessoas perguntam: Senhor, o Senhor me abandonou? O Senhor não gosta de mim? O Senhor não me ama? Como é que o Senhor me abandonou? Esse não é o Deus que nós conhecemos. E a história se repete, a história de Jó se repete ao longo da história da civilização, né? E não se trata de um Deus injusto. Aquela visão, o resultado de fazer um se sentir culpado, né, e considerar Deus como injusto, aquilo ali não tem nada a ver com o que está escrito nas Escrituras. Então vejam, eu vou ler o capítulo 22 devagarinho, que foi uma das conversas, as reflexões do amigo dele de nome Elifaz, né, que veio com aquela conversa, com aquela filosofia do mundo, que na verdade era a cultura da época, e infelizmente a gente ainda absorveu muito daquela cultura que na época prevalecia, de tentar encontrar, né, explicação para tudo. Então deixa eu ler então o capítulo 22 e a gente vai seguindo aí devagarinho. A palavra diz assim, né, naquela conversa de Elifaz com o Jó, ele diz assim: será um mero ser humano de algum valor perante Deus? Veja que conversa triste, né? Até o mais sábio de entre eles só tem valor aos seus próprios olhos. Tem Deus algum benefício se fores justo? Teria ele algum lucro se fosses perfeito? Veja, teria Deus algum lucro se nós fôssemos perfeitos? Ou repreender-te-á ele, o Senhor, porque és honesto? Estava dito lá que o Jó era um homem reto e íntegro. Então aqui no versículo 5 diz o seguinte: de forma alguma, se te castiga é porque és mau. Veja que julgamento que ele faz. Se te castiga é porque és mau. Os teus pecados são incontáveis. Tu com certeza te recusaste em prestar dinheiro a amigos necessitados, se não fosse em troca de algum penhor de valia. Sim,
despojaste-os e deixaste-os sós. Tudo a respeito de troca, favor, coisas que acontecem na filosofia do mundo. Aí o versículo 7 diz assim: deves ter recusado água a gente sedenta e pão aos famintos. Por outro lado, sem dúvida, que nunca recuaste nada a pessoas importantes. Nunca recusaste nada a pessoas importantes. Deixaste os que vivem folgados andar por onde quisessem. Mandaste embora viúvas sem o auxílio de que precisavam, e houve órfãos que ficaram destroçados. Por isso, estás agora rodeado de laços e de pavores repentinos, de escuridão e de ondas de terror. Aí diz ele assim: Deus está lá no céu, mais alto do que o firmamento, mais além das estrelas. No entanto, atreveste a pensar assim. Por isso mesmo é que ele não pode ver o que faço. Como pode ele exercer o seu julgamento através da espessa escuridão do infinito? Porque espessas nuvens o rodeiam e, portanto, não pode ver. Ele anda lá por cima, passeando sobre a abóbada celeste. Tu te das conta, de que aqueles que trilham os velhos caminhos do pecado são apanhados mesmo já na sua mocidade e os fundamentos das suas vidas alterados para sempre? Eles dizem para o Senhor: vai-te embora, Deus, nada podes fazer por nós. Que Deus te guarde de vir alguma vez a dizer tais coisas. Esquecem-se de que foi Deus quem encheu os seus lares de boas coisas. Mas agora o reto vê-los-á destruídos, o inocente recear deles. Vejam bem, dirão estes, o último dos nossos inimigos acaba de ser destruído pelo fogo. Para de discutir com Deus. Tem paz com Ele e terás, enfim, descanso. Ouve as suas instruções e armazena-as no coração. Se te voltares para Deus e puseres em ordem tudo que está mal na tua casa, então a tua vida será refeita. Se abandonares o amor ao dinheiro, se deitares fora o ouro, será o Todo-Poderoso, o teu ouro será para ti como prata valiosa. E então terás prazer no Senhor e buscarás a Deus. Orarás e Ele te ouvirá. Serás capaz de cumprir todas as promessas que lhe fizeste. Seja o que for que desejares, ser-te-á concedido. A luz do céu iluminar-te-á o caminho à tua frente. Quando alguém é humilhado e tu dizes coragem, então o humilde será salvo. Então o humilde será salvo e ajudará os pecadores por meio da pureza das tuas mãos. Veja só, essa palavra aqui, ela tem, se a gente lê isso aqui 300 vezes, cada vez que a gente lê, a gente vai chegar mais à conclusão de que o conceito de justiça, o conceito de amor, que o homem em geral conhece, a pessoa que está afastada de Deus vive, é alguma coisa muito, muito diferente da realidade de Deus, do pensamento de Deus. Porque aqui, quando ele vem ao final com aquela palavra assim, para de discutir com Deus, tem paz com Ele e terás enfim descanso, e etc, etc, etc. Se puserem em ordem, se puserem em ordem tudo que está mal na tua casa, ou seja, é como que o mérito de alcançar o favor de Deus dependesse de nós sermos bonzinhos, dependesse de nós agirmos dessa maneira, como nós sabemos que a nossa natureza humana não tende a
agir desta maneira, ou a viver desta maneira, por quê? De fato, existe o problema do pecado. Mas uma coisa é muito clara: nós não somos oniscientes para tentar conhecer tudo do que se passa, seja o visível ou seja o invisível. Só um é conhecedor de tudo, só um é conhecedor e poderoso o suficiente para auscultar o nosso coração e saber na verdade o que passa dentro do nosso ser. Não tem outro. Toda vez que o homem pretende ser onisciente, ou seja, saber de tudo, ou procurar descobrir tudo, né? Alguma coisa de fato está muito errada. E foi o que aconteceu lá naquela conversa. Porque não se trata, não só a salvação, mas o viver pela graça, não se trata de um mérito que nós temos naturalmente. Então, vocês vão notar que, se lerem lá os outros capítulos sobre a conversa dos outros amigos do Jó, nenhuma daquelas conversas clareou na mente de Jó a verdade de Deus. Nenhum deles falou sobre a graça de Deus, a graça imerecida de Deus sobre os seus filhos e sobre as criaturas em geral, ainda que não sejam salvas. A graça de Deus, a graça comum, que é chamada pelos teólogos, a graça comum, ela paira sobre todas as pessoas. A graça salvadora é diferente. A graça salvadora de Deus requer que a gente aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas o sol nasce para todos, para os bons e para os maus. O favor de Deus, ele não é limitado àqueles que são bonzinhos. Então, essa conversa aí, realmente, se a gente for se aprofundar, a gente vê que aquela cultura judaica e a cultura que ainda influenciou o mundo, né? Qual era o que estava errado ali? Aquela cultura assumia uma relação de causa e efeito para tudo o que acontecia de mal ou de bom na vida de uma pessoa. Aquela cultura procurava sempre a causa para o que estivesse acontecendo. E essa coisa de causa e efeito, isso é coisa do homem, isso é coisa da filosofia humana, né? Eles tomavam por princípio que todo o sofrimento e toda a enfermidade que vinha a uma pessoa era a punição de pecados praticados, ou porque, a gente ainda fala isso muito hoje, você não está caminhando no centro da vontade de Deus. Imagina, seria buscar a graça de Deus porque a gente estivesse ali. E o que Jesus Cristo veio fazer? Onde é que estaria o mérito? O mérito não está no que nós fazemos, o mérito está em o que Jesus Cristo fez para nós. Essa é a grande distorção da mente contaminada pela cultura, a mente humana contaminada pela cultura. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda hoje a gente sabe que muitas pessoas interpretam ou buscam interpretar e o fazem errado tudo sobre os acontecimentos da vida, né? Nós não somos oniscientes, nós não somos os todos poderosos, nós temos sim, o ser humano, não estou generalizando, mas o ser humano afastado de Deus, ele tem uma arrogância natural de ser autossuficiente, de querer resolver todas as coisas por si mesmo, em lugar de se render ao Senhor. Então eu quero considerar alguns aspectos dessa questão, né? Primeiro, não é possível que o ser humano encontre explicações para tudo o que acontece, sejam as coisas visíveis ou as coisas invisíveis. O único que sabe de tudo, até das coisas invisíveis, é o Senhor. Nós somos criaturas limitadas, a nossa mente é limitada. E a Bíblia é muito clara quando a gente busca a explicação das coisas na Bíblia. Diz assim: os pensamentos de Deus são o quê? São diferentes dos pensamentos do homem. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos do homem. Então o homem querer entender a Deus é uma arrogância. O homem querer entender os pensamentos de Deus é uma grande arrogância, não é? Por isso é que nós não devemos julgar
não é? As pessoas, ou a causa do sofrimento nosso, ou até mesmo das pessoas, mas buscar o que é a solução do nosso problema. A primeira coisa que se deve buscar é a cura da nossa alma. A primeira coisa que o Senhor está preocupado é com a cura da nossa alma. Para isso Jesus Cristo veio. E o apóstolo Paulo, uma vez reclamando com Deus, 2 vezes reclamando com Deus sobre um problema qualquer que ele tinha na visão, uma enfermidade qualquer, né? O que Deus falou para ele? A minha graça te basta. A minha graça, a graça de Deus basta para nós outros, para nós. Então é muito triste a gente querer entender todas as coisas que se passam. O nosso maior problema está na nossa alma, não está na enfermidade do corpo, né? Desta maneira, tudo que os amigos de Jó falaram não o levou a ajudar coisa nenhuma para resolver a sua dor física, nem a sua dor da alma. O seu sofrimento não foi aliviado. Eu imagino, eu não sei quantas vezes, quanto tempo eles perderam naquelas conversas lá com Jó, mas não adiantou nada, porque não aliviou o sofrimento da alma humana, da alma do Jó. E a palavra de Deus nos diz que quando nós abrimos a boca, nós devemos abrir a nossa boca para quê? Para botar o outro para baixo? Não. Absolutamente não. Quando a gente abre a nossa boca, a gente deve deixar que a nossa boca seja usada, que as nossas palavras sejam usadas para levantar não somente a nossa baixa estima, não é? Mas também para levantar as outras pessoas. Então isso nos leva a não querer ou não poder julgar ou querer entender em profundidade isso que é o sofrimento da alma. Desta maneira, tudo que eles falaram, para mim, eu entendo que realmente foi tempo perdido. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes, o que acontece com o ser humano, sim, é resultado do pecado. Muitas vezes, mas nem sempre. As coisas ruins que acontecem com o ser humano, nem sempre são resultado do pecado ou das atitudes erradas que a pessoa tomou, né? Então, por exemplo, há sofrimentos que vêm de causas hereditárias, passa de um para o outro, passa dos ancestrais para outra geração. Há coisas que acontecem por causa da contaminação do meio ambiente. Há outras coisas que acontecem independente da vontade da pessoa e independente do que a pessoa está falando. Eu não estou dizendo que o pecado não gera as coisas ruins, mas o que eu estou dizendo é que nem sempre o pecado é a causa de tudo. Então, lembram-se daquele cego, o cego de nascença? O que aconteceu quando Jesus encontrou aquele homem, o cego de nascença? O que aconteceu? O povo que estava ali em redor perguntou para Jesus Cristo: Mestre, por que foi que este homem nasceu cego? Por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados dos seus pais? Imagina, ele já nasceu cego, ele não tinha tido nem oportunidade de pecar antes, ele já nasceu cego. Então, foi pelo pecado dele ou foi pelo pecado dos seus pais? Aí Jesus foi direto ao ponto. O que Jesus disse? Nem uma coisa nem outra, disse Jesus, mas para nele se mostrar o quê? O poder de Deus. Para nele se mostrar o poder de Deus. Deus quer usar o seu poder na nossa vida, independente da causa ou das circunstâncias da situação que a gente esteja passando. Além disso, Jesus Cristo não veio para nos condenar. O que está escrito lá em Romanos? Né? Nós já estávamos condenados nos nossos pecados. Ele veio para nos resgatar de nós mesmos e de nos resgatar da nossa multidão de pecados. Mas também está escrito que o amor, ele faz o quê? Ele cobre o quê? O amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus, o amor verdadeiro de Deus, né? Não o amor condicional, ele cobre uma multidão de pecados. Geralmente o nosso amor é condicional, o amor humano é condicional. Eu sou bonzinho para quem é bonzinho comigo, mas o amor de Deus é incondicional e ele cobre
uma multidão de pecados. E a misericórdia de Deus e o amor de Deus retira, saca toda a nossa culpa. A culpa que a gente carrega nos ombros, seja por causa do que for, só existe uma maneira da gente se livrar dela. É se a gente for curado da nossa alma. E o médico que nos cura a nossa alma, quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Né? Senão, o sacrifício de Jesus Cristo teria sido em vão. Se ele morreu naquela cruz, se ele sofreu tudo que ele sofreu. Falar de sofrimento, ninguém sabe mais de sofrimento do que ele. Que foi debochado, que foi maltratado. Né? Então, ele veio e está escrito lá, desde o Isaías, que ele carregou sobre os seus ombros o quê? Todas as nossas, eu não me lembro como é que é a palavra em português que está escrito lá, as nossas enfermidades, mas não só as enfermidades do ponto de vista iniquidades. Carregou sobre o ombro dele toda a nossa iniquidade. Não tem nada, meu irmão e minha irmã, e para os que estão ouvindo lá, além dos mares, não há nada neste mundo que possa retirar o peso e a dor da nossa alma, a não ser a misericórdia e o amor de Jesus Cristo, quando nós chegamos a Ele, quando nós nos rendemos a Ele. O nosso corpo aqui é temporário, a gente pode ter qualquer enfermidade no corpo, não é? Porque as doenças do corpo, elas podem definhar o nosso corpo, podem prejudicar o nosso funcionamento, porque o nosso corpo não esteja muito bem. Mas o nosso principal problema, o que a gente mais precisa, é da saúde da nossa alma. E a saúde da nossa alma vai permanecer não só aqui, mas durante a vida eterna. A meta de Deus para nos resgatar é não solucionar os problemas somente daqui, mas solucionar os nossos problemas para sempre. Eu nunca me esqueço, eu acho que eu já falei, mas talvez, certamente tem gente aqui que não estava no dia que eu dei aquele testemunho. Uma senhora lá no Canadá, missionária, que eu tive o privilégio de conhecê-la nos últimos dias da sua vida, ela e o marido dela foram para o Brasil quando eram jovens. Canadenses, foram para o Brasil, no interior, lugar que não tinha nada, enfim, passaram toda a vida deles no Brasil, servindo ao Senhor e levando almas a Cristo, etc, etc, etc. Quando os filhos deles foram nascidos no Brasil, etc. Quando eles vieram embora, que ela já estava doente, eles compraram um Jeep, daqueles Jeep Land Rover, ela tem até um livro, eu não me lembro o nome do livro dela, que ela deixou as memórias. Levaram meses ou talvez anos para cruzar do Brasil até chegar ao Canadá por terra. Mas uma coisa era certa, aproveitaram aquela viagem para colocar aquelas faixas do lado do Jeep, aqueles cartazes dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo lugar que eles paravam, que alguém indagava, eles usavam a oportunidade para falar do nosso Senhor. Aí eu tive a oportunidade, quando ela chegou no Canadá, já estava bem doentinha, estava com câncer no pulmão, e aí quando eu fui visitar aquela mulher, eu fui para lá com o propósito de, primeiro, agradecer ela, porque ela tinha dedicado a vida dela toda ao nosso povo lá no Brasil, né, como missionários, mas segundo, eu fui com piedade no meu coração. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, quem se sentiu mal fui eu. Eu não sei se eu posso usar a palavra mal ou bem, mas eu aprendi uma grande lição. Porque eu pensava chegar lá e encontrar uma pessoa decaída, triste. O rosto dela exalava um sorriso e uma alegria. E na presença dela a gente sentia a presença do Senhor, porque aquela mulher viveu toda a vida dela e ela para o Senhor, e ela tinha a certeza da vida eterna. Então a morte para ela não era o problema. Ela tinha consciência de que a vida dela foi útil ao Senhor, mais do que útil à própria família dela. O filho mais velho dela deu um depoimento, deu um testemunho lá, dizendo que há muitos anos atrás a mãe dele tinha dito o seguinte: olha, eu já morri. Aí começa a mas por que você acha que você já morreu? Está ativa no ministério, não sei o quê. Ela estava querendo dizer que ela não era ela mais que vivia, era o Senhor
que vivia nela, porque ela morreu para ela mesma, para viver para Cristo. Que coisa linda o testemunho daquela mulher. Foi uma coisa extraordinária. Então, o que nós podemos aprender com essas lições é que tudo aquilo que aconteceu com Jó, etc., etc., a misericórdia e o amor de Deus, né? E o poder, o plano de Deus era manifestar o poder dele na vida de Jó, mas não porque Jó fosse infiel ou porque Jó fosse um pecador, mas tudo que Deus queria era demonstrar àqueles que estavam lá presentes naquela época o poder dele na vida do Jó. Então, para encerrar o assunto, né, que não tem nada a ver com causa e efeito, essa teoria aí, né, eu queria ler uma partezinha do final da história de Jó, que é no capítulo 42, os versículos 1 a 10, 16 e 17, que depois de Jó ter aquela conversa com seus amigos, eu quero crer que em um momento qualquer lá ele já devia estar entediado, né? Porque eles não levaram nenhuma palavra de conforto para ele. Então, depois de Jó chegar-se a Deus e fazer perguntas a Deus dentro da perspectiva dele humana, sobre a razão de tudo aquilo, Deus não contestou a Jó, Deus não discutiu com Jó. A resposta de Deus para Jó foi só mostrar que tudo que existe, tudo que é criado, está sob o controle do Senhor e que o poder dele se manifesta através das pessoas, né? Então Deus, em lugar de discutir ou de dizer que ele estava... É outra coisa, uma lição grande para a gente. Em lugar de dizer que a pessoa está errada, isso não vai edificar em nada. Você está errada ou você está errado. Isso não vai edificar em nada. A conversa de Deus com Jó foi mostrar a grandeza desde a criação. Tudo que existe, o fundamento da terra, o fundamento do universo, tudo aquilo foi ele que criou. Então, Deus mostrou a Jó que a grandeza daquilo tudo que existia era muito maior do que qualquer eventual explicação que ele pudesse receber da parte de Deus. O interesse de Deus não era explicar para ele o porquê da situação dele. Então, aí no versículo 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, naquela conversa de Deus com Jó, quando Jó o procurou. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, aí Jó, nesse momento é o grande momento da reversão de toda a vida dela. Por isso, falei de quê? O que ele diz no versículo 3? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Ou seja, ele se colocou na frente de Deus como um filho de Deus e não como querendo ser igual a Deus. E aí no versículo 4 diz: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Olha que coisa extraordinária. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Mas agora te veem o quê? Os meus olhos. Ou seja, ele tinha ouvido falar de Deus, mas agora ele teve aquele encontro com o Senhor. E aí, no versículo 6, ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí, no versículo 7 diz: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tal amiguinho lá: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo, como o meu servo Jó. Então tudo que eles fizeram foi querer ou culpar a Deus ou encontrar explicações para o que não era o caso. Então a ira de Deus se voltou contra eles, porque em lugar deles serem instrumentos de Deus para levantar, para aliviar o sofrimento de Jó, eles fizeram o que não adiantou de nada, ao contrário. E isso é uma lição para nós,
né? Então, aí qual é o final da história? Deus confere a Jó o quê? O dobro da prosperidade que antes tinha, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em quê? Em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ele tinha perdido a riqueza dele, tinha perdido os filhos, tinha perdido tudo aquilo, né? Porque única e exclusivamente o Senhor queria ensinar a eles e quer ensinar a nós hoje, né? O poder dele se manifestando não só na vida de Jó, mas também na nossa vida. Então eu quero deixar algumas coisas para nós refletirmos a respeito. Primeiro, não tentemos entender tudo o que passa na nossa vida, porque nem sempre o nosso sofrimento e a nossa dor ocorrem pelo pecado. Mas para quê? Para que passemos a depender do Senhor, abdicando da nossa autossuficiência, e aí o Espírito Santo vai nos esclarecer o que de fato é necessário ser feito, como no caso de Jó, que ainda sendo um homem bom, reto e temente a Deus, antes ele havia só ouvido, mas agora ele teve a oportunidade de ver o Senhor face a face. Então, não importou tudo que ele tinha perdido. Ele foi curado, não só fisicamente, mas Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha, inclusive deu outros filhos para ele que foram de bênção. Então vamos digerir isso durante a semana, pensar nisso, né? E deixar que a paz do Senhor, do que nós pregamos um dia desses aí, a verdadeira paz do Senhor, deixar que ela ocupe o nosso coração, ocupe a nossa alma e ocupe o nosso ser, e que Ele nos cure a nossa alma, seja o que for que nós estejamos passando. Amém? Então vamos orar para pedir que o Senhor nos acuda. Senhor, de alguma maneira, cada um e todos de nós necessitamos de Ti, necessitamos da Tua misericórdia, do Teu amor e do Teu perdão. E, Senhor, nós Te pedimos perdão por todas as vezes que a gente quis ser autossuficiente, todas as vezes que a gente quis buscar entender tudo que se passa, porque nós não somos como Tu, Senhor. Tu eres onisciente, mas nós não somos Deus como Tu eres. Nós somos da Sua criação e somos Teus filhos e Tuas filhas e carecemos da Sua misericórdia. Então, Senhor, livra-nos de todo mal, livra-nos das coisas erradas que nós aprendemos na cultura desse mundo, para que a gente possa viver livres em Ti, e como está escrito, Senhor, que nós já somos livres, então não queremos voltar mais a ser escravos de todas essas coisas. Liberta-nos, Senhor, e cura a nossa alma. Cura a alma dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos da igreja. Cura-nos, Senhor. Cura a Tua igreja. Assim nós oramos em o nome de Jesus, e o povo de Deus pode dizer amém. Amém. Agora nós vamos ouvir aquela música linda que a irmã Lúcia vai tocar. Aquela música que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você tem a graça de Deus. Quero que valorizes o que você tem. E o que nós temos é a graça do Senhor. Vamos ficar todos em pé e cantar juntos? Que todo mundo conhece, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Graças, Senhor, pela presença do Seu Espírito Santo, que cura a nossa alma. Cura-nos, Senhor, em nome de Jesus.